Salve, salve treinadores, sejam bem-vindos à minha análise do meta. Vamos olhar aqui para quais os decks estão indo melhor nesse começo de nova temporada do Pokémon TCG Pocket. Bora lá! Bom, estamos com o primeiro Pokémon aqui, vocês já sabem, esse cara é encardido, aliás, esse deus é encardido, Arceus segue em primeiro. Antes da gente analisar ele, recado de sempre, se torna membro, você ganha acesso a vídeos exclusivos, vídeos antecipados, pode participar dos nossos torneios, além de concorrer a miniaturas que são sorteadas mensalmente. Vamos lá, cara, Arceus e Dialga ainda seguem muito poderosos, ganharam a adição aí de Team Rocket, né, nessa lista aqui que eu tô vendo, também ganharam aqui a opção de utilizar Red. Lembrando que aqui eu tô comentando o arquétipo, não a lista em si, mas se você quiser rodar a lista que tá em tela, rode, se quiser rodar diferente, fique à vontade. O core do deck mesmo é Dialga, Arceus, Shaymin, Mew, Pokébola, Pokébola, Professor, e a Leaf e a Capa. O Cyrus é muito potente no meta, e aí eu acho que acabam sobrando slots. Esse Team Rocket é slots que sobra, pode acabar sendo Sabrina, alguma outra coisa. Essa Rock realmente também é um slot sobrando pra mim, pode ser poção. Então existem coisas que você pode adaptar na sua lista. Aqui hoje não é um guia de lista, tô mais pra comentar o porquê que as coisas são fortes e porquê que elas estão tão populares. Esse bicho aqui segue muito popular e com uma win rate positiva. Não é mais a win rate mais positiva do game, mas ele segue fazendo uma pressão muito grande para que outros decks não existam. Se o seu deck não lida bem contra Arceus, muito provavelmente você vai ter um desempenho competitivo pior, porque esse cara é muito presente e aí sempre que você encontrar ele, você vai ter dificuldades, tá? Mas se você quer jogar só pra se divertir, pra brincar, cara, jogue com o que te faz se divertir. Mas se você tá pensando em escalar o meta e tal, você tem que pensar como o seu deck se comporta em relação a Dialga. Se você é bom contra várias coisas, mas perde do Dialga, você tem que ter um controle mental aí bem interessante para não quitar imediatamente quando você vê esse cara. E por que que esse cara tá impedindo que algumas coisas existem? Por exemplo, não dá para jogar de Clodsire enquanto existe a habilidade dele aqui, Fabled Luster, que não permite que ele tome nenhuma consequência de status. Se você tem pokémons que tem menos que 130 de vida, eles precisam ser mais ágeis do que o Arceus ou precisam bater na fraqueza dele, porque o Arceus consegue bater 130 se tiver ali com o banco dele cheio. Então, existem essas questões, existe essa capacidade desse deck de fazer uma pressão no meta hoje, mas a gente tem mais coisas que lidam com esse cara no momento. Nosso próximo deck super poderoso é então Giratina e Darkrai. Aqui eu admito que eu errei, mas eu também acertei. Eu acertei que a melhor versão da Giratina seria a Giratina com Druddigon. Eu disse que esse cara precisava ficar no banco com o Druddigon ali na frente, fazendo vários nadas, e você ia precisar talvez de fazer alguma outra coisa interessante. Teve gente que apostou que seria o Greninja, eu também achei que com o Greninja poderia ser interessante, mas eu esqueci de que o Darkrai poderia entrar nessa brincadeira. Basicamente esse deck, ele deixa o Druddigon na frente, fazendo vários nada, como a gente sempre soube, né? Ele ganha ali, a capa não é exatamente o que você quer dar pra ele, nessa versão tem apenas um Rock Helmet, mas você quer dar o Rock Helmet pra esse Druddigon, fazer ele ser bastante chato, quer colocar o outro Druddigon, se você tomar Sabrina, você quer, enfim, enrolar muito o jogo com o Druddigon e achar uma Giratina e um Darkrai. E aí você vai colocar os dois no banco, primeiro você energiza o Darkrai, depois você usa o efeito do Giratina. O turno passa e assim vamos. A partir disso, você vai querer só atacar quando o Darkrai tiver 3 energias de escuridão e o Giratina ter 4 energias de psíquico. E aí, quando você estiver nessa situação, você vai tentar achar tanto uma Sabrina ou um Cyrus, ou fazer cálculos para que você não seja abatido nem tão cedo nos seus dois aqui e não perca o game. E assim, esse deck ele é muito bom e ele gera uma frustração no inimigo maior do que o Arceus gera, mas na minha opinião, realmente ele não é mais forte
do que Arceus e Dialga, porque a Giratina já vem com um nerfzinho pra gente poder lidar com ela, né? E o Darkrai também, mas esse deck tem uma coisa bônus de os dois não terem fraqueza igual, né? Por serem do tipo diferente, nenhum Pokémon aqui tem fraqueza igual, até porque o Druddigon não tem nenhuma. Então, no momento, existem bons decks que dão counter nesse cara aqui, ele tem uma matchup ok pra boa contra o Arceus também, então é isso. Ele é só muito forte, ele oprime muito o deck, mas eu acho que ele tá menos poderoso do que Arceus ainda, mas é logo em seguida um dos decks mais poderosos, né? Nosso terceiro deck, então, é Manaph e Guiarados. Por que que esse Manaph e Guiarados tá aqui nesse spot? A gente já trouxe ele na última semana, tem um guia já desse deck aqui, só que o Guiarados com o Manaph tem uma parada muito peculiar. Primeiro, o Guiarados tem vida suficiente para tomar tanto o ataque do Giratina, do Arceus e também o próprio ataque do Darkrai com energia e ainda fica vivo. Tu vai lá e vai utilizar a Irida e vai aumentar a vida do seu Guiarados e ele vai começar a dar 140, 140, 140. 140 com Red é suficiente para você remover todos esses Pokémons já mencionados, alguns deles não se eles conseguirem a capa, mas sem capa você remove Arceus, Giratina, Darkrai com apenas um único hit, enquanto eles não te removem com um hit só, porque você tem 180. Então, se você conseguir Manaph para 2 Magikarp, ou até você conseguir fazer a Manaph carregar essa Palkia Origin Form para ela começar o duelo, ela tentar remover para você o Druddigon, até ela tentar enfrentar o Dialga, e aí quando o Arceus, ou o Giratina, ou o Darkrai vem para frente, o Guiarados dá conta deles. Então é por isso que o Guiarados é o terceiro deck do meta. Ele é menos popular que esses dois anteriores, mas ele joga muito bem contra esses dois anteriores. Então, jogar de Guiarados é muito bom nesse meta, porque você vai ter muitas matchups enfrentando os dois mais populares e você é bom neles. Não tem muito segredo, você quer a Manaph na frente, energizando o Magikarp, e se não vier os dois Magikarp, ou se você acha que vai demorar, você energiza a Palkia também, joga com a Palkia, e depois, na hora que o Guiarados ficar pronto, você quer esconder o Manaph, quer esconder a Palkia, Irida pra curar eles, tenta não tomar o Cyrus. O Cyrus tá muito forte nesse meta. Essa versão que eu trouxe aqui não roda o Cyrus, né? Mas é porque realmente o Guiarados mais Red abate qualquer um, então meio que tanto faz quem vai estar na sua frente, principalmente porque os principais Pokémons desse meta aqui são Pokémon X. Mas aí, o deck 4 então é o deck de Gallade e ele tá numa dinâmica muito parecida com o Guiarados. Esse deck tá aqui porque ele joga muito bem contra Pokémon que tem muita energia, 3 ou mais. Como ele bate? 70 mais 20 pontos para cada energia que o inimigo tem. Se o inimigo tem 3, ele bate 130. Se o inimigo tem 4, ele bate 150. Ou seja, esse cara dá 150 de dano no Giratina, 150 de dano no Mewtwo, que voltou a aparecer um pouco. Dá 130 no... Rapaz, como é que chama ele? No Darkrai. Só que às vezes o Darkrai quer carregar mais energias para continuar pingando dano, e aí você pode bater ainda mais nele. Isso aqui dá 130 de dano no Arceus, e aí se você já usou o Hitmonlee antes, já usou ali o Rock Helmet, esses caras podem estar machucados, e aí o Gallade faz um estrago maneiro. Então, Gallade é muito, muito bom nesse meta atual, porque joga bem contra todos os outros 3 decks que eu falei antes. Ele vai bem contra o Arceus, vai bem contra Giratina, Darkrai e vai bem contra Manaph e Guiarados. Isso é muito, muito maneiro. Na sequência, o nosso próximo deck é mais uma vez Lutador. E aí, o deck do Rampardos com o Lucario baixou de prioridade. Talvez ele precise de algumas atualizações para voltar a ficar tão bom. A parada é que ele ganhou uma matchup esquisita para ele, né? Que é o deck do Gallade. Ele tem ali uma win rate ligeiramente negativa contra o Gallade. E tem também uma win rate bem negativa contra o Giratina. Ele continua mandando bem contra o Guiarados, eu acho que ele manda bem contra o Guiarados, mas eu tenho certeza que ele manda bem contra o Arceus. Então, antes, esse era o deck para caçar Arceus. Agora, como surgiram algumas coisinhas que são um pouco mais complicadas para ele, e tem um outro deck de luta que é bom na Mirror Match, entre aspas, né? Enfrentando outro deck de luta, que é esse deck aqui, eu aconselho que você migre, se você gosta de jogar com isso aqui, migre pro Gallade, tá bom? Eu sei que tem alguma desconfiança em usar um estágio 2, mas se você tava jogando com esse aqui,
você já estava usando um estágio 2, né? Bom, é isso. Vocês conhecem essa lista muito bem, eu não vou explicar tanto. Esse é o nosso top 5. Veja que toda a dinâmica do top 5 é Arceus e Giratina são muito bons, depois você tem decks que jogam bem contra os anteriores. Então Arceus e Giratina são muito bons, Gyarados é bom contra eles. Gallade é bom contra Gyarados, Arceus e Giratina, né? Então tem um dominó a ser derrubado nesse meta. E aí eu trago algumas coisas extras, os famosos deck Rogue, decks que estão abaixo da 5ª posição, então não entra pro top 5, mas eu quero fazer menção honrosa para esses decks. Beedrill com Exeggutor. Exeggutor é muito bom ainda para ser o Pokémon que abre o jogo e você vai esconder um estágio 2 que vai ficar evoluindo ou que precisa energizar muito atrás desse Exeggutor. E dessa vez é a Beedrill, e como eu disse, esse meta tem alta energização e joga ainda num mid-range. Esse deck ele tem uma estratégia para jogar mais rápido, que é esse Weedle buscar coisas para você. Então ele tem um estágio 2, mas que na média acaba se montando rapidamente, até porque a estratégia da Beedrill depende disso, né, para ela ir à frente e ficar negando energias. No meu teste, no meu vídeo com esse deck que vocês viram, eu dar o famoso Energy Lock no Arceus e o cara deu FF quando ele percebeu que ele nunca mais ia conseguir carregar os Pokémon dele, porque eu ficava ali podando Cyrus, não sei o que. E a lista nem sequer rodava o Team Rocket Grunt. Nos meus testes, eu não achei espaço para essa carta aqui. Mas esse jogador foi bem sucedido em torneios utilizando o Team Rocket Grunt. Então, se você quer usar aqui a equipe Rocket, testa essa versão aqui. Se não quiser, testa a minha versão lá do vídeo. Outro deck que eu recomendo para vocês é Pikachu Magnezone. Mais uma vez, um deck de Magnezone desponta. E agora a gente ganhou o Pachirisu, que também pode energizar os seus Pokémons elétricos. A gente pode chamar ela até de Manaf do time elétrico. Cara, Magneton é absurdo, ele se dá uma energia todo turno. O Magnezone bate 110 com 3 energias e descarta, mas você pode ter pego ali 4 energias com o Magneton, e agora esse carinha vai finalizar o jogo. Fora que o Pachirisu custa, entre aspas, 0 energia pra você se você atacar uma vez, e ele é uma energia positiva se ele atacar 2 vezes. Se você tiver X-Speed com Down, aí ele é só positivo. E esse Pikachu é um excelente finalizador de jogo pra você, porque ele dá 150 de dano com 3 energias num deck que fluda a energia. Cara, se você tiver Magneton no banco, Pachirisu na frente, você tem 3 energias por turno. É bizarro. Esse Pikachu chega a bater 2 vezes se você conseguir ficar vivo. É doideira o tanto de energia que esse deck aqui pode gerar. Essa versão não tem a Down. Eu gosto da versão com a Down. Eu fico pensando até que talvez até dê pra você tirar o Red e jogar. Aqui tem um Cyrus a mais. Eu tiraria esse Cyrus e traria uma Down só pra esse Pikachu pegar uma galera de surpresa. Eu também já testei uma versão aqui no canal onde eu rodava um Pikachu de cada. E eu gosto, mas depois eu fiquei pensando em talvez tirar o outro Pikachu e rodar 2 do novo, ou até rodar um só do novo, e libera um pouco mais de espaço para consistência pro deck. Eu ainda não rodaria Rock Helmet, mas é de se testar também, né? Então existem coisas para você fazer com esse Mewtwo. Meu Deus, tô com o Mewtwo na cabeça, com esse Pikachu. Aliás, porque a gente viu que o Gyarados tá bastante presente, então bater com bônus em cima dele é bem interessante. Lembrando que você vai dar 150 e aí vai dar 170, porque você tem o bônus contra o Gyarados. Se você dá o Red, 190, e aí esse Pikachu é um dos poucos Pokémon capaz de abater o Gyarados num golpe só. E aí, por último, a gente tem o grande caçador de X no generalismo, né? Se a gente tinha um Rampardos que caçava Arceus, agora a gente tem a Meowscarada que caça X gerais. Mais uma vez, a gente traz o Exeggutor para esconder o nosso estágio 2 atrás dele. Nossa, King, mas ele tem um custo de recuo muito alto. Cara, você traz uma Leaf, se você não achar a Leaf, a Meowscarada, você vai botar uma energia em cada Meowscarada, e quando ela precisar bater, você vai botar a próxima. Não tem por que botar 2 energias nas Sprigatito, na Meowscarada. Você vai botar uma em cada uma, se você tiver as 2 no banco. Show de bola. Se tudo deu muito errado, você tá com a Floragato na frente, aí tu vai botar outra energia nela e vai bater, ou até vai recuar e manter ela como energia só. Você quer mesmo é abrir o jogo com Exeggutor,
porque você consegue, inclusive, recuar esse Exeggutor e segurar ele de dar esses 2 pontos pro seu inimigo. Você pode curar ele com Erika, ou você pode, inclusive, curar as Meowscarada para que elas não tomem Cyrus. Então, esse deck tem esse potencial de explodir os inimigos por conta do ataque da Meowscarada, que dá 60, porém dá mais 70 se o inimigo for X, e aí você pode bater, então, 130 nos Pokémon X. Como o Exeggutor tem ali a capacidade de bater muito, você tem capa para aumentar a vida da Meowscarada, tem Rock Helmet para tá dando algum troquinho de dano. Eu acho que nesse deck aqui ele bate tanto que ele nem chega a precisar do Red, mas se você quiser, tire o Rock Helmet, traga o Red também pro deck, para aumentar ainda mais o dano que você consegue causar nos Pokémon X. Show de bola? Esse então é o meta. Essa aqui são as minhas listas rogues, as estratégias para você testar aí também. E é isso. Espero que você tenha gostado do jogo, espero que você tenha gostado do vídeo, espero ter conseguido ajudar você a entender um pouco mais de como tá funcionando esse meta. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo e também torne-se membro para apoiar o canal e receber conteúdo extra. Olha aqui embaixo, ó, a nossa meta de membros. Estamos com 8 de 30. Vamos bater esses 30 membros aí, pelo menos no mês de abril? Vamos fazer isso? Bora, me ajuda aí? Se inscreve aí então e torna-se membro. Se você quiser me ver jogando com alguns decks dessa lista, eu vou deixar aqui em cima, ó, para você o deck de Wugtrio, que não apareceu por aqui, mas me diverte muito nesse meta atual. Muito obrigado, treinadores. Vejo você no próximo vídeo e fui!